Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande satisfação que iniciamos a segunda edição do Seminário de Inovação e Empreendedorismo, organizado pela Coordenadoria de Inovação e Tecnologias, que terá como tema central apresentar e esclarecer diversas oportunidades de alianças entre universidades e empresas trazidas pelas leis do bem e da informática. E é o Diego Teixeira, eu vou ler o currículo dele aqui. Então, o Diego ele é sócio fundador do GT Group, especializado em captação de recursos de P&D em Brasil, Portugal, Espanha, Colômbia e Chile. Ele tem graduação em Direito, com pós-graduação em Planejamento Tributário pela PUC-Rio e MBA Executivo em Gestão Exponencial, XBA, na Nova School Business and Economics de Portugal. E ele atualmente ainda está cursando contabilidade. Diego, seja bem-vindo aqui ao nosso evento. Você tem a palavra. Primeiro, boa tarde a todos. Eduardo, agradeço muito o convite, fiquei honrado pelo seu convite e pelo convite do CIT. Fico feliz em dividir a mesa com a doutora Ana Patrícia e Débora. E o que eu posso falar mais? Elas deram uma aula, né? Então eu vou tentar dar uma visão um pouco prática do incentivo à inovação no Brasil. E fazer algumas comparações e tal, mas eu acho que a visão prática de um incentivo que ainda é desconhecido no território nacional pode contribuir bastante para a disseminação dos benefícios dele. Deixa eu tentar compartilhar a tela aqui. Só um segundo, por favor. Está compartilhando? Tá, perfeito. Vamos lá. Primeiro, o que é inovação para a lei, né? Para a lei brasileira? A gente sempre... É engraçado que quando a gente entra para apresentar esse trabalho para uma empresa, é normal a gente escutar, não, eu não inovo, porque há uma falsa percepção que o incentivo à inovação no Brasil está voltado à criação exclusiva de produto ou processos novos, ou seja, que seria patenteável. É óbvio que isso entra na lei, mas não somente isso. Se vocês pegarem o parágrafo 1º do artigo, que é o que dá o conceito legal do que é inovação para o incentivo fiscal, tem a segunda parte que diz a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo. O que isso significa? Melhoria incremental. Eu tenho algo e eu estou trabalhando para melhorá-lo. Então, na verdade, esse benefício ele é um mix. Ele é um mix de incentivar algo que é novo, um produto novo, um processo novo, mas também a melhoria incremental de produtos e processos existentes. Então, isso é um grande catalisador desse incentivo fiscal no Brasil. Vamos lá. O que entra? E aí é interessante quando a gente discute com profissionais que atuam nesse mercado, que sempre a grande limitação da lei do bem é o regime tributário. Ou seja, você ser exclusivo, você ser obrigado a ser no lucro real, e especialmente você ter lucro fiscal. Você não consegue carregar, a legislação brasileira não permite que você carregue esse benefício para anos à frente. Então, são dois grandes condicionantes, ser lucro real e ter lucro naquele período, ter regularidade fiscal e, por óbvio, investir em pesquisa e desenvolvimento. Mas o que entra nessa brincadeira? E o que é um grande fomento desse incentivo? Todo gasto que eu tenho com a equipe que está trabalhando em P&D, seja num P&D num laboratório, seja um P&D que a gente chama de descentralizado, que é exatamente as equipes que estão trabalhando numa melhoria incremental de um processo ou de um produto, mesmo que fora de um laboratório de uma empresa qualquer. Então, todo gasto dessa equipe, e aí eu estou falando de salários e encargos, entra por incentivo fiscal. Serviço de terceiros também entra, desde que eu não delegue o trabalho da inovação. Eu posso usar terceiros para me apoiar, para fazer parte desse quebra-cabeça do que é P&D, eu só não posso delegar o risco e a gestão tecnológica. Mas sim, terceiros entram. E material, a material aplicado em pesquisa. Material é interessantíssimo, vou ressaltar. Por quê? Porque ele é um dos maiores gastos quando eu trabalho, por exemplo, na indústria química, por conta das bateladas experimentais. Então, embora, por exemplo, uma comparação, numa empresa de serviço, esse tópico 3 é pouquíssimo aderente ou não aderente, mas numa indústria, especialmente numa indústria química,
esse é o maior gasto que ela tem com o P&D, porque exatamente quando eu saio de uma escala laboratorial para uma escala industrial. Só que enquanto há incerteza nesse processo, eu consigo me beneficiar. Então, quando eu saio do laboratório para a produção, eu ainda tenho que fazer testes pilotos. E esses testes são perfeitamente incentivados, porque é um produto que ainda não está pronto. Eu ainda estou testando, eu ainda estou numa fase de risco tecnológico. E vamos lá, que aí é Pô, é tanto gasto, mas onde que está o incentivo nessa brincadeira? Deixa eu tentar aqui aumentar o... Deixa eu ver se... tá ótimo, ficou a tela grande. Vamos lá. Qual que é o ganho? Quando eu falo, eu posso deduzir o gasto com profissionais, com batelados experimentais e etc. O ganho, aí falando em ganho financeiro, é uma exclusão do imposto de renda e tal, mas simplificando o cálculo, tudo que for mapeado como gasto de P&D, gasto dentro desse conceito do artigo 17, a gente pode conseguir um efeito caixa que varia entre 20% a 34% desse gasto. Se a média fica em 30% em efeito caixa. Então, se você parar para pensar no frigir dos ovos, a gente diz que esse incentivo ele permite que você compartilhe o risco tecnológico em até um terço do que a empresa está investindo. Ou seja, é um benefício extremamente expressivo. Por quê? Porque ele pode, através da redução do imposto de renda e da contribuição social, recuperar quase um terço de um custo de um projeto de P&D. E P&D é risco, é tentativa e erro. Efetivamente, há um risco e há um dinheiro significativo investido no desenvolvimento dessas soluções. Um outro benefício, esse daqui é o mais expressivo, disparado é o mais expressivo, mas tem benefícios adicionais, como a redução de IPI, que é para equipamentos utilizados na pesquisa, ou seja, eu estou comprando equipamentos para um laboratório de P&D, esse equipamento tem uma redução de IPI. Outro ponto, depreciação integral de ativos utilizados em P&D. Por exemplo, eu comprei um microscópio destinado a P&D, eu, ao invés de ter uma depreciação contábil, que é uma depreciação que vai demorar, 5, 10 anos para máquinas e equipamentos, você vai ter um efeito fiscal à vista. Só que aí tem um ponto. Ele é um benefício temporário. Por quê? Porque você vai ter uma despesa contábil e você vai anular esse efeito ao longo do tempo. De qualquer forma, é um benefício significativo. Assim como a amortização acelerada. Aqui, para tentar dar um pouco mais de clareza a como é executado um cálculo desse incentivo, eu simulei 2 cenários. Tá? Depois eu vou falar sobre outros segmentos econômicos, mas vamos lá. Uma empresa de software, tá? Imagine que essa empresa de software gaste R$1 milhão, qualquer valor, a escala, tá? Gaste R$1 milhão com P&D. Ela tenha com terceiros que ela não delegue inovação, por óbvio, mas terceiros que ajudem ela nesse processo. 500, de modo que o gasto com o P&D naquele exercício fiscal fique na faixa de R$1,5 milhão. Essa empresa também comprou equipamento para testes, para laboratório, e fez um investimento no final do dia de R$1,5 milhão em gastos correntes e R$300 mil em equipamentos para P&D. Olha como o benefício é representativo, seja no imposto de renda, porque o principal benefício é aquela ganho de caixa de 20 a 34%, ou seja, nesse caso em específico, do R$1,5 milhão que eu investi, eu vou ter um abatimento no meu imposto de renda de R$408 mil, tá? A depreciação de máquinas, esses R$300 mil aqui, eu vou ter um efeito fiscal de 107, ou seja, à vista, além da redução do IPI. Se você pensar, de R$1,5 milhão eu tenho R$500 mil de economia, ou seja, cerca de 30% do que foi investido em P&D naquele momento. O mesmo vale para a mecânica, transporte e química. E aqui eu fiz questão de destacar a questão do lote experimental, que é um gasto diferente, aliás, é um gasto peculiar desse segmento econômico, que ele entra também como um dispêndio, e, por consequência, eu tenho um efeito caixa próximo a 30% de tudo que foi investido em P&D. Logo, é um benefício fiscal extremamente benéfico para o nosso país. Aqui, entrando na evolução histórica do benefício, e isso foi retirado hoje do site do MCTI, agora a gente está com dados históricos até 2020, é interessantíssimo o quanto
a Lei do Bem se desenvolveu. Ou seja, do primeiro, eu trabalho com a Lei do Bem desde que ela foi publicada. Então, desde o primeiro ano, a gente tem 130 empresas, e agora, o último relatório, em 2020, nós temos 2.500 empresas. Só que olha que coisa interessante. Pela limitação de regime tributário, na minha opinião, obviamente, como aplicador desse incentivo, com a limitação do regime fiscal, que é lucro real, e você não ir para outros segmentos, e até mesmo a questão de exigência de lucro fiscal naquele período, ausência de disseminação do incentivo, nós aqui no Brasil temos 2.500 empresas utilizando, num país continental. Fazendo um benchmarking, por exemplo, com Portugal, o número é igual, só que é uma economia 10 vezes menor do que a nossa. Então, a gente está falando de um número absoluto igual, só que um país como o nosso continental. E, basicamente, é a questão do regime fiscal e a trava de utilização da Lei do Bem para outros anos. Por exemplo, em Portugal é possível carregar por 8 anos calendário, tá? Mas vamos lá. Aí, corroborando o que a doutora Ana Patrícia falou, é muito claro que, pelo fato da Lei do Bem ser aplicada a empresas de lucro real, e geralmente as empresas de lucro real são as maiores, você tem uma concentração absurda do benefício na região sul e sudeste. Então, por exemplo, se vocês olharem ali, na região sudeste, eu tenho 1.522 empresas do total de 2.400. Na região sul, tem 700 empresas dentro das 2.500, o que deixa quase nada para as outras regiões. A gente não chega a 400 empresas nas outras regiões do Brasil, o que é uma considerável concentração. Embora esse incentivo ele seja democrático, por quê? Ele permite que todos os quinais, todas as iniciativas econômicas possam fazer usufruto dele, desde que tenha um risco tecnológico envolvido. Vamos lá. Essa é a renúncia, como eu já falei, pelas regiões. Então, a concentração, por exemplo, 2019, a renúncia fiscal no Brasil ficou por volta de 3 bilhões e 58. Sul e Sudeste pleitearam mais de 3 bilhões. Então, é uma concentração consideravelmente forte. O mesmo acontece com o número absoluto de empresas. Por exemplo, em 2019, tinham 2.200 empresas no incentivo. Sul e Sudeste com quase 2.000 empresas. Então, você continua com... É um dado, né? É um dado histórico de como, mesmo com 15 anos de lei, você tem uma concentração muito forte no Sul e Sudeste. Indo para segmentos econômicos, eu destaquei aqui software. Por quê? Porque software hoje representa mais do que 10% de todos os pleitos da Lei do Bem. E como a nossa economia, nosso PIB é muito pesado em serviços, é um excelente indicador, porque software é serviço. Você tem muito desenvolvimento e efetivamente, para um segmento que tem muita escassez de mão de obra, que é o TI, a Lei do Bem permite que, e como é fácil calcular a rentabilidade, aliás, o desconto que eu tenho por profissional, é uma forma até de fomentar o segmento, fomentar a folha de pagamento desses profissionais de TI. E até mesmo a regularização deles como CLT, porque você vê muito profissional de TI usando PJs como serviço de terceiros. Então, as empresas que usam a Lei do Bem, a gente percebe na execução ao longo do tempo que há um aumento de formalização desses profissionais. Mas, como eu disse, a Lei do Bem ela não é um incentivo extremamente democrático. Por exemplo, fazendo uma pesquisa para as empresas que pegaram um incentivo em 2020, que fizeram um pleito em 2020, por exemplo, se eu filtrar por segmento de engenharia, a gente consegue encontrar 42 empresas. Química, 47. Saúde, 18. Alimento, 68. Ou seja, se a gente quiser estressar aqui e botar qualquer outro segmento, será achado com certeza na Lei do Bem. Ou seja, ele, em termos de atividade econômica, ele é um incentivo consideravelmente democrático. E um outro ponto importante, e aí a gente vê isso claramente na execução e na implementação da Lei do Bem, é que ela fomentou, aliás, ela é um dos agentes fomentadores, por óbvio, do quanto houve uma melhoria da mão de obra aplicada nesse incentivo. Por exemplo, se eu pego em 2014, a gente tinha, 400 doutores em projetos de P&D nas empresas que fizeram pedido de inovação tecnológica.
Em 2020 são 690. O mesmo você consegue ver com mestres, que saíram de 1.070 para 1.400. Pós-graduados nem se fala. E graduados também. Houve uma subida exponencial no que tange a graduados. Ou seja, isso é uma demonstração indireta do sucesso desse incentivo. Mas, como é interessante a gente, mesmo sendo um benefício bom, é interessante que a gente compare com o que existe no mundo. Vamos olhar para o lado. Então, por exemplo, o P&D no Brasil tem representado 1% do investimento do nosso PIB. Só que se você pegar os países que são integrantes da OCDE, você vê que há uma métrica de 2%, ou seja, a média de investimento em P&D nos países da OCDE é ao dobro do nosso quando você compara PIB versus investimento de P&D de cada país. Ou seja, existe um grande caminho ainda a ser percorrido. E a lei do bem e leis equivalentes de outros países são um grande agente catalisador desse investimento. Por quê? Porque no final do dia ele compartilha o risco tecnológico através de redução fiscal. E agora, vamos lá. O que são as limitações para a lei do bem e pontos de melhoria, tá? Por exemplo, hoje no Brasil, como já foi dito diversas vezes nessa apresentação, o grande limitador da lei do bem é ser o regime do lucro real. Só que olha que interessante. O lucro real representa a maior arrecadação nacional. É quase, acho que é por volta de 80% de tudo que é arrecadado. Mas em número absoluto de CNPJs, são apenas 3%. O que isso quer dizer? Num primeiro momento, numa primeira visão dessa estatística, você aumentar o benefício para empresas que estão no presumido ou no simples não daria um impacto arrecadatório tão significativo, porque a maior parte do benefício está no lucro real. Só que você democratizaria, e ainda mais para empresas menores que têm menos acesso a capital. Ou quando tem acesso a capital, é um capital mais caro. Então, isso seria uma grande forma de democratizar no que tange aporte das empresas. Um outro exemplo, questão da necessidade de lucro real, de lucro fiscal em cada exercício, senão a empresa perde. Quando aconteceu a pandemia em 2020, diversas empresas tiveram prejuízo, como a própria Débora falou na apresentação anterior. Essas empresas não tiveram, as empresas que tiveram prejuízo fiscal simplesmente não puderam usar um benefício fiscal no momento de extrema necessidade, porque o P&D não pode parar. Só que se você está no momento de retração econômica, a verba vai diminuir, o orçamento vai diminuir. Só que com a redução de verba para a pesquisa, você perde diferencial competitivo, que no final do dia impacta no PIB nacional. Então, por exemplo, seria uma forma de ultrapassar essa necessidade do lucro do período, seria ou eu diferir, eu conseguir jogar esse crédito fiscal para anos à frente, como existe em diversos países da OCDE, e como eu falei há pouco, Portugal eu posso levar para 8 anos, ou eu posso criar um crédito presumido compensável, igual existe por reintegra. Então não seria nenhuma novidade em termos de legislação tributária, porque existe crédito presumido para reintegra e ponto. É uma forma de melhoria. Um outro ponto, um outro item que é bem interessante que a lei do bem não permite atuar. Por exemplo, imagine uma startup de cunho extremamente tecnológico. Ela não tem receita ainda, ela é uma empresa que está na fase seed. Então ela não tem receita, ela só tem pesquisa. Essa empresa, coitada, ela não está abraçada pela lei. Porque quando ela começar a ter receita e lucro, ela já gastou com P&D no passado. Então ela não poderia ser beneficiada desse instrumento de extremo impacto. E um outro ponto, que aí é para debate, é a demora na análise do parecer do Ministério de Ciência e Tecnologia. O que é isso? A lei do bem é uma lei auto-aplicável, você tem solução de consulta da Receita Federal, e a própria opinião do MCTI é que você usa e formaliza depois. Ele pode ser usado na própria competência. Só que a demora da análise do MCTI em emitir uma opinião é um ponto de insegurança jurídica. E o que acontece? Hoje o MCTI está com 4 anos e meio de backlog de atraso na divulgação do parecer final. Ele até hoje, por exemplo, ele divulgou a primeira análise de 2017,
mas ainda falta a segunda, falta concluir a segunda análise de 2017 e a terceira análise, que são os processos administrativos. 2016, por exemplo, ele não acabou ainda a terceira fase, o terceiro lote de, aliás, a fase do recurso administrativo junto ao pleito de 16. Isso gera o quê? Uma grande demora e uma grande insegurança jurídica. Hoje, por exemplo, não existe nenhuma análise de 2018 para frente de todos os pleitos realizados no Brasil. Todavia, contudo, é um incentivo de extremo impacto e que deveria ser mais divulgado e utilizado pelas empresas, porque é um grande mecanismo de economia e, especialmente, compartilhamento do risco de inovar no Brasil. É isso, eu passo a palavra agora de novo para o Eduardo. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado. Eu acho que a sua apresentação também foi bastante esclarecedora. Você trouxe dados empíricos que ajudam a elucidar as virtudes e as deficiências da lei, o que, evidentemente, nesse ambiente acadêmico é super rico, super interessante para nos alertar do que esse instrumento, apesar de todos os potenciais, poderia ser aprimorado.